Você está ao vivo. Agora voltou. Deixa eu pedir para a Maria desligar e para ela voltar. Oi, queridos. Tivemos um problema aqui. Estamos voltando agora. Deixa eu chamar minha convidada de volta. Segurem firme aí. Não sei o que aconteceu, que ficou tudo estático e nós saímos do ar. Bispa Ana voltou. Vamos lá. Vamos voltando. Eu estou aguardando ela entrar. Voltamos. Agora, não sei o que aconteceu, de repente assim, ficou congelado. Congelou. É, Eu fiquei tentando aqui falar com você, não deu. Mas tudo bem, vamos em vamos frente. continuar. Então, Vamos. eu estava falando que os salmos têm uma estrutura, né, bem característica. É bom as pessoas começarem a ler a Bíblia e olhar isso, né? Então, tem cinco aspectos de um salmo de lamento, por exemplo. Primeiro, ele chama a Deus, né? Ele clama, como se faz assim, né? Vamos conversar. Sim. Depois ele relata o que ele está sentindo de uma forma muito crua, muito clara. Inclusive, eu tenho pesquisado alguns teólogos, alguns homens de Deus, e eles falam realmente assim que a Bíblia é o livro mais verdadeiro que existe, não esconde nada, né? Nos dá essa liberdade e a gente precisa ensinar isso para as pessoas hoje. Nós temos que proclamar essa verdade, a liberdade que nós temos de falar com Deus, né? Que nós estamos com raiva, que nós estamos com medo, que nós estamos abatidos, né? Então, essa é a segunda etapa. Aí, na terceira etapa do Salmo, ele suplica a ajuda de Deus. Senhor, tenha misericórdia, faça alguma coisa, intervém, né? Depois, ele trabalha a mente dele para decidir que ele vai confiar em Deus. E isso aqui que eu quero chamar a atenção das pessoas. A emoção, por maior que seja a emoção que me toma, a dor que me toma, eu posso escolher com a minha mente, com a minha vontade, que essa dor não vai permanecer na minha vida. Óbvio que existem situações que são muito complexas e que às vezes a gente não vai conseguir elaborar sozinho, mas o que eu acho importante é que precisa fazer parte da nossa vida devocional esse abrir o coração para Deus. É algo sensacional, e especialmente nesses dias, né, Washington? Eu tenho incentivado as pessoas, escreve o que você está sentindo, né? Porque às vezes a emoção está tão forte que a pessoa não consegue elaborar. E a gente já sabe, já existe comprovação científica, pesquisas que mostram que escrever organiza o pensamento e as emoções. Então, não à toa que os salmos estão aí. E os salmos geralmente terminam com Davi certo de que Deus está operando na vida dele. Então, acho isso assim sensacional para esses dias, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. Nós não precisamos fazer de conta que somos fortes o tempo todo. Nós não precisamos esconder de Deus as nossas aflições, né? E pelo contrário, nós devemos, pela nossa saúde mental, viver essa experiência profunda. Por exemplo, uma pessoa me procurou esses dias falando assim: eu estou com vergonha. Eu procurei a senhora porque eu tenho vergonha de falar com a minha mãe ou com meu pai, mas eu estou aqui, eu estou morrendo de medo de que meus pais não vão ter dinheiro para pagar o aluguel e eu estou aqui no meu quarto deprimida, não quero levantar da cama. Aí eu falei: querida, faz parte, você está com medo, mas deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu tanto o Salmo 23, então você vai levantar agora e vai aí no seu quarto declarar o Salmo 23 até passar o seu medo. É isso que nós temos que fazer. Remédio é assim, entendeu, Washington? Eu falei para ela: você vai levantar, vai declarar, vai profetizar, o Senhor é meu pastor, Ele não vai deixar nada faltar, Deus vai prover, entendeu?
até... Isso também que a gente precisa entender, eu acho. Às vezes as pessoas fazem uma oração rapidinho. Não, você ora até sarar. Uhum. Você fala, você chora, você expõe, você escreve. Isso para mim foi uma revelação muito grande nesse meu processo né, de trabalhar com pessoas, né? Porque sabe que eu faço na minha clínica, Washington? O quê? Basicamente, ajudar as pessoas a processar as emoções passadas. Uhum. Eu tenho experiência de pessoas que têm dores de 20, de 30 anos atrás. Então, quando as ferramentas que a gente tem na clínica, né, para ajudar a pessoa a reviver, ela revive a emoção como se estivesse acontecendo naquela hora, para você ver o poder da emoção. A emoção é uma coisa muito poderosa. Por isso que me encanta muito. Eu leio os Salmos, eu estou sempre lendo a Bíblia, né, os livros do Velho Testamento, do Novo, e lendo o Salmo. Eu leio o Salmo direto, termino e volto. Por quê? Porque é curativo. Sim. Você vai encontrar ali, se você prestar atenção, todas as emoções humanas. Uhum. Né? Bispa, deixa eu... Bispa, E aí, para falando aí, eu lembrei do Salmo 73, que há muitos anos já me impactou por essa atitude do salmista, né? E onde a gente vê a nossa humanidade e não tem problema mesmo, né? Ele começa dizendo que Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí ele fala, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, ele não teve problema de falar do que ele teve, o sentimento que ele teve. Fantástico isso. Né? Sim. E ele falou, eles não passam por sofrimento, era a visão dele naquele momento. Eles têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhe serve de colar e tarará. Aí depois, quando ele chega e ele fala assim, até que... Aí depois muda toda a visão dele. Até e ele que eu entrei na tua até que eu acho fantástico esse salmo. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente precisa. Nós precisamos educar o nosso povo emocionalmente. Nós temos muitas pessoas na igreja caladas, sofridas, porque a religiosidade ensinou que a gente não pode ter sentimentos negativos. Isso não é verdade. Porque a emoção... A religião, desculpa, Bia, a religião ensinou isso, mas não Deus ensinou isso. Não, a religião ensinou isso. Exato. Porque nós temos medo da emoção. Sabe por quê, eu acho? Porque nós achamos que a emoção vai mandar em nós. Não vai. Sim. As pessoas acham que se eu der vazão à emoção, se eu deixar a minha emoção aparecer, ela vai mandar em mim. Não, quem manda em você é a sua decisão, a sua escolha. Então, eu queria falar um pouquinho. Tem tempo ainda? Tem, agora nós temos muito tempo. Eu quero falar um pouco sobre dentro dessa perspectiva de falta de educação emocional, como nós não somos treinados para lidar com as emoções, nós criamos alguns mecanismos de defesa. As pessoas normalmente lidam com as emoções da seguinte maneira. Primeiro, elas evitam a emoção. Primeiro, o que a gente chama de comportamento de fuga. Você olha para a pessoa e fala assim, você está com raiva. Ela fala, eu? Não. Que isso? Impressão sua. Né? Às vezes Como que a bispa Ana pode estar com raiva? Pois é. Você sabe que eu vivi uma experiência muito interessante. Há muito tempo atrás, tinha acontecido alguma coisa, eu estava muito abatida, muito mal. Mas mesmo assim, eu aprendi uma coisa. Bem ou mal, eu sempre servi a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Tá? Aí eu tinha que pregar, mas eu estava muito ruim, muito mal.
Aí eu cheguei para a reunião, alguém veio correndo me abraçar e falou assim, e aí, bispa, como a senhora estava? Eu falei, péssima. Gente, a pessoa levou um choque. O espanto dela ficou sem saber o que fazer comigo. Porque normalmente você vai dizer o que? Ah, tá, tudo bem. Eu falei, não, eu estou muito mal. Aí tá. Aí ela falou assim, ai, meu Deus, eu falei, calma, querida. Mas está tudo bem, eu estou mal, estou passando um momento difícil. Eu acho que na época minha mãe devia estar internada, alguma coisa não estava boa. Né? Mas assim, você vê, nós não somos acostumados a falar a verdade. Não. E eu tenho treinado isso, entendeu? Então, nesse dia, eu falei, depois eu vi, sabe, a pessoa ficou tão desorientada. Por quê? Por causa disso. Nós somos treinados a evitar, a fugir das emoções. Faz de conta que ela não existe, tá? Então, isso é o muito politicamente correto. Exatamente. O segundo mecanismo é a reatividade. Eu reajo com raiva, com ira, sem controle, porque eu não tenho consciência do que eu estou sentindo. Por isso que é importante eu ter consciência. Né? A educação emocional principal é que emoção eu estou sentindo. Estou com raiva, estou com medo, estou com inveja, né? Eu estou triste. O que é? É uma das grandes chaves da saúde emocional, é você saber o que você está sentindo. Por exemplo, esses dias, assim, essa semana eu fiquei um pouco abatida, porque eu estou vendo tanto sofrimento. O sofrimento chegou na nossa porta. Sim. Meus clientes, né, pessoas pedindo ajuda. Então, eu acordei de manhã, assim, nossa, meu Deus, sabe? Assim, então, aí o que eu faço? Eu vou orar até sarar, tá? Isso foi uma coisa, eu orei, né, vim para o escritório, li a palavra e falei, meu Espírito Santo, me dá força, eu tenho que enfrentar o dia, eu preciso estar pronto. Então, assim, essa percepção de si é muito importante. Então, esses comportamentos aprendidos, treinados pela cultura, pela igreja, de fugir ou de só reagir, né? Aí, por exemplo, uma pessoa que não sabe lidar com sua emoção, às vezes ela vai ser tomada por uma ira, e a ira dura 30 segundos, ela estragou um relacionamento, quebrou uma coisa, quebrou algo que depois não tem como. Então, assim, o que eu quero deixar hoje, assim, Deus deixou para a gente algo fenomenal, que vai para o seu quarto, pega seu caderno, escreve um salmo, fala com Deus, chora e fica lá até sarar, até passar. Eu acho que isso é algo extremamente importante. E a outra maneira, né, que as pessoas se acostumam a lidar com emoção é se fechando, ficando caladas. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, enquanto eu calei a respeito, né, dos meus sentimentos, meus ossos envelheceram. Salmo 32. Não podemos calar. Então, se você não tem ninguém com quem falar, você tem seu caderno. Aqui, ó, junto com a sua Bíblia, tem um caderno, escreve, fala. Esses dias mesmo eu falei para uma pessoa que estava vivendo uma crise, e ela estava nessa crise, que ela falava, como que eu, sendo mulher de Deus, posso estar com tanta raiva de alguém? Gente, lógico, em pleno século XXI, meu querido, com tanta informação, me assombra ver como as pessoas ainda acham que não podem sentir. Então, por isso que eu estou falando isso. Você não tem como impedir de ter emoção. Você não precisa deixar essa emoção se tornar um sentimento. Agora, sabe o que é interessante? Se você não processar a emoção, ela vira um sentimento. Se esse sentimento ficar guardado, ele vai ser incorporado à sua personalidade. Sim. Então, uma pessoa que aprende a se calar,
e ficar ruminando aquilo, ela vai se tornar uma pessoa amarga. Aí você vai olhar para uma pessoa, às vezes, falando assim, nossa, aquela pessoa é tão para baixo. Por quê? Porque emoções que ela viveu no passado não foram processadas, se transformaram em sentimentos negativos e foram incorporados à personalidade dela. Olha que coisa séria. Sim. Então, assim, por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. A Bíblia não fala, não ira. Onde você lê isso? Você não lê isso. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você vai... Por quê? Porque a ira dura pouco. A emoção da ira dura pouco. Se eu não trabalhar isso, essa emoção da ira vai virar uma raiva. Mas a emoção por trás da raiva contínua, né, precisa ser processada. Então, essa agilidade emocional que o salmista tem. Sim. Isso é sensacional. O que eu encontro aqui nos Salmos, que os Salmos abrem a válvula de escape do nosso coração. Tudo que eu estou estudando sobre como lidar com emoção, os livros mais modernos sobre emoção, tudo que eu estou lendo, fala, esse processo. Eu falei assim, gente, está aqui. Não, e é tão interessante que você vai ver pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus e elas chegam para vocês, eu leio na Bíblia os Salmos, porque eu encontro tanto conforto nos Salmos. Porque ela encontra conforto nos Salmos? Porque ali tem sentimentos. Então ela consegue identificar os sentimentos dela, embora ela pode não conseguir dizer o nome, mas ela encontrou alguma coisa que expressasse o sentimento dela. E falando ainda dessa questão, eu lembrei agora do Salmo 42, que é um salmo onde o salmista está muito deprê, né? Que ele fala que as lágrimas dele tinham sido constantes, e o alimento dele de dia e de noite, e ele conversa com a alma dele. Ele fala assim, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, viu, gente? Então, assim, eles nos permitem, né? Eu creio que Deus inspirou esses cânticos, esses salmos, porque a gente sabe que antigamente as pessoas cantavam salmos, né? Sim. Eram cantados. Então, assim, você imagina a beleza, a emoção que saía ali cantando, chorando, né? Então, assim, eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, é tão importante a gente ter essa liberdade de falar com Deus. Não tente ser mais forte do que você é. Porque nós não somos. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil. Sim. É um momento muito complicado. Algumas pessoas lá fora, né? Eu li um artigo de um jornalista do New York Times. Ele falou o seguinte: nós vamos vencer o vírus. A ciência vai vencer o vírus, mas nós vamos ter que lidar com o desespero e com a doença mental que vai vir depois. Sim. É verdade. Porque, assim, é muito sério o que nós estamos passando. Muito. E, além do mais, imagina, pessoas estão perdendo entes queridos e não podem se despedir. Sim. Essa semana mesmo eu estava orientando 2 famílias o que fazer, como fazer. Eles têm 10 minutos para se despedir, o caixão lacrado de longe. Quer dizer, o ritual do luto é um ritual importante. Então, assim, eu estou orando muito para que Deus tenha misericórdia, para que as pessoas procurem ajuda, né? Eu quero encorajar você, não fique sozinho, fale, converse. Se não tiver ninguém, tenha um caderno. Quero insistir, aqui, tenha seu caderno, escreva, fale. Depois, se você não quiser que ninguém veja, rasga, joga fora. Mas não fique com essas emoções, porque o que vai acontecer depois? Olha que coisa interessante. A emoção exige uma solução, tá? Toda emoção que você
vivenciar precisa ser trabalhado. Uhum. Como nós não somos treinados a fazer isso, o que acontece? Aquela emoção vai ficar ali e ela vai precisar de um escape. Então vai vir o quê? Tomar remédio, beber, comer excessivamente. Uhum. Por quê? Porque aquela emoção está ali circulando, querendo ser consolada. E uma coisa fantástica, Deus é o Deus de consolo, o Espírito Santo é, por excelência, o nosso consolo. Né? Eu sou muito consciente de que tem situações muito dramáticas que a pessoa precisa de ajuda terapêutica. Mas o que eu estou querendo falar hoje é assim, nós estamos dentro de casa, você tem seu espaço, sua Bíblia, faça bom uso disso, sabe? Tenha momentos de intimidade, rasgue o coração, cuide da sua saúde emocional, né? Porque isso isso é extremamente importante. Sim. Para que até nos proteger fisicamente. Né? Hoje nós não temos dúvida, né, de que as emoções elas afetam diretamente a saúde física. E eu acho que eu pediria um favor para a senhora. Friburgo, né? Não sei se é toda a região serrana é assim. O clima é frio, né? E as pessoas, elas são muito... Eu acho as pessoas aqui de Friburgo, tem muita gente aqui com a gente, muito contidas. Entendeu? O clima frio já deixa você muito dentro de casa, muito recluso. Mais fechado, né? Mais fechado. Então, assim, tanto que na faculdade, muitos professores, quando chega em setembro, fala do aumento do índice de suicídio ou de tentativa de suicídio. E é uma coisa que eu tenho falado para o pessoal, por exemplo, na questão da depressão. Né? Chegou um momento que eu abri de púlpito e falei para o pessoal do meu estado e como eu estava sendo tratado. Porque eu falei, estou fazendo isso, gente, para dar a vocês liberdade de falar dos sentimentos de vocês. Porque me preocupa muito eu ver pessoas que não abrem. Tem uma moça, uma senhora que frequentou anos a igreja, frequentou anos, uma dor nos pés, e essa mulher nunca abriu com ninguém. Graças a Deus que no dia que ela abriu com a gente, nós oramos, Deus de maneira sobrenatural curou essa mulher e essa mulher virou outra pessoa. Mas antes não abriu com ninguém. Então, exatamente isso. Presta atenção, outra coisa. A emoção vai se precipitar no corpo. Primeiro, olha que coisa interessante. A emoção primeiro precisa sair pela fala, por chorar, por lamentar. Se você não fizer isso, se você fechar, como eu falei, que é um dos mecanismos mais usados, aí eu fico calado, fico fechado, o inconsciente vai mandar essa mensagem para o corpo. Uhum. É como se fosse assim, acorda, tá doendo. Sim. Tem que olhar, né? E hoje nós sabemos dessa correlação tão direta. Né? Os médicos hoje já pedem ajuda para a gente. Antigamente, há muitos anos atrás, quando a gente começou esse movimento, realmente assim, era sacrilégio falar de emoção na igreja, né, Ana? Sim, Graças sim. a Deus. Olha, eu passei cada experiência e você viu que eu fui corajosa, né? Para fazer aqueles congressos, eu saí botando a boca no trombone, falando, por quê? Graças a Deus, hoje, a maioria das igrejas tem essa abertura, mas eu acho que a gente ainda precisa fazer essa educação da alma. A Bíblia fala claramente, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo, né? Sejam cuidados. Então, e culturalmente, nós não queremos que as pessoas vejam a nossa fraqueza. Sim. Falar da sua dor, da sua tristeza. Foi tão interessante, né? Que eu perdi minha mãe no final do ano passado, e você sabe disso. E assim, algumas pessoas ficavam muito constrangidas de falar comigo, como se fosse assim, o que está acontecendo com a bispa? E eu fui muito honesta. Eu falei, gente, eu estou de luto, quero ficar quieta.
todo mundo que estava no meu entorno, eu fui muito sincera. Eu falei, não tenho nenhuma pendência, graças a Deus está tudo resolvido com a minha mãe, mas eu estou de luto. Eu fiz o meu luto, eu escrevi carta de despedida para ela, né? Então, assim, essa liberdade que nós precisamos ter. E outra coisa, eu acho que me preocupa, são os líderes. Sim. Líderes solitários. Líderes, de vez em quando, assim, desculpa falar isso, você escutou, lá nos Estados Unidos, o ano passado teve vários suicídios de líderes importantes, né? Algumas pessoas devem ter visto isso. Por quê? Porque calou a dor. A dor não Sim. pode ser calada. A Bispa, frustração. até hoje tem um mito de que pastor é super-homem, o pastor é super-mulher. Bispa, então, tá lá em cima. Nossa, você não pode sentir nada. Então, assim, o pessoal fica assim, ai, mas pastor sente isso? Eu falei, gente, povo, nós temos que olhar a Bíblia. Vamos falar de Elias, que foi um grande profeta, falar que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Né? Então, Então, a nossa, assim, Não deixando de ser humanos. isso, eu acho que assim, a nossa cultura, eu tenho falado sobre isso, a nossa cultura é a cultura que sempre privilegiou a razão, a explicação. Né? Então, nós somos uma sociedade que torna a emoção uma coisa pequena. Pessoas emocionais são fracas. Pessoas, assim, infelizmente, eu ainda fico assim, impressionada. Às vezes, uma pessoa que me procurou agora para fazer um tratamento, só depois que o médico dela pediu, porque ela está com uma doença gravíssima, está com câncer. E olha que coisa, o médico dela falou, você precisa fazer terapia. E ela falou, eu sempre tive vergonha só de pensar que alguém podia imaginar que eu estava fazendo terapia, eu morria de vergonha. Então, assim, eu sei que Deus me chamou para ser uma voz profética nesse momento, nesse assunto, entendeu? Eu me dedico a isso, eu estudo sobre isso, porque pregador de boas novas não tem demais. Né? Tem muita gente muito boa para pregar salvação eterna, glória a Deus por isso, mas Deus me chamou e eu quero ser leal a esse chamado, sabe? De poder ajudar pessoas a compreender as suas emoções, a lidar com suas emoções e ter uma alma íntegra. sim. Né? E evitar de ficar doente fisicamente. Então, eu quero deixar essa reflexão e desafiar as pessoas. Leiam a Bíblia, leiam os Salmos nessa perspectiva, né? Presta atenção no que Davi fala, como ele fala, e o mais incrível, a Bíblia, Deus fala assim, Davi, o homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque foi um homem que não fez de conta. Sim. Porque se você prestar atenção, o que Jesus mais lutou contra os fariseus foi porque eles viviam de aparência. Sim. Sepulcros caiados, né? Pessoas que ficam tentando mostrar uma aparência de algo que não é real. E o chamado, Jesus veio para fazer uma revolução interna. Ele veio para valorizar o ser humano por inteiro. Né? Então, nesse momento de tantos questionamentos, de tanto sofrimento, de tanta perda, que a gente possa encontrar refúgio em Deus, com muita honestidade, com muita transparência. Eu quero falar aos pastores, aos líderes, não tente ser forte além da sua capacidade. Né? Como eu falei, se você ainda não tem liberdade de falar com uma pessoa, de procurar ajuda, tem um caderninho para você. Tem um caminho, né? De escrever, de falar, de chorar, de lamentar e de receber consolo.
Sim. É isso, meu amigo. Só mais uma outra coisa, Bispa. Nós precisamos olhar, né? Nós estamos conversando sobre oração em cima do livro de Salmos, né? Que expressa tantos sentimentos. Mas quando nós vamos pensar naquele que nós seguimos e que vamos nos tornar semelhantes, que é Jesus, você e eu tem que há de convir que não teve não teve pessoa mais autêntica do que Jesus. Ele não teve medo de expressar, de dizer que estava com medo, estava angustiado, que estava aflito. Não teve medo de mostrar a raiva dele, a indignação dele. Então, assim, nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos aprender com os salmos. E nós precisamos aprender que Deus valida a nossa autenticidade. Porque Deus conhece a nossa verdade no íntimo. Exatamente. Então, assim, eu creio que, como eu estou falando, acho que é um momento muito propício para essa reflexão, né? O que essa pandemia, essa quarentena está fazendo é o seguinte: você precisa olhar para você mesmo. Né? O choque que nós estamos vivendo, porque nós criamos uma sociedade de distração. Sim. Né? Tá sempre correndo para cá, corre para lá, faz um monte de coisa e está sempre ocupado. Pouco tempo até para uma vida espiritual mais profunda. Né? Então, acho que esse é um tempo muito especial de reflexão, de encontro com Deus, e de abrir o coração, né? de falar, né? dos seus medos, das suas inseguranças, e no final proclamar que existe um Deus que te ama, que está do seu lado. Né? Às vezes me impressiona, as pessoas acham, Austin, que a palavra de Deus é automática, é mágica. Sim. Porque está escrito, já vai acontecer. Não, tem que ser experimentada. Né? Então, eu quero terminar falando como eu comecei. Nós não temos como controlar as emoções. A nossa decisão eu vou sentir medo, sim, mas eu não vou me tornar uma pessoa medrosa. Muito bom. Eu vou sentir raiva, sim, mas eu não vou me tornar uma pessoa raivosa e rancorosa. Né? Eu vou ficar triste, sim, quando eu perder alguém, quando alguma coisa ruim acontecer comigo, mas eu não vou me tornar uma pessoa triste e abatida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com você. Muito bom, Bispa. Muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por repartir essa riqueza conosco, que foram o seu conhecimento, a sua experiência. E eu queria que a senhora orasse com a gente. Amém. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelos salmos que foram deixados, Senhor, como um caminho de cura para nós. E eu quero orar para que nesses dias nós possamos ter momentos, encontros contigo, de poder abrir o coração, expressar as nossas dores, as nossas aflições, com a consciência de que nós temos um Pai, um Deus que cuida de nós. Amém. E que está pronto para nos acolher nos nossos momentos de dúvida, de tristeza. Eu quero orar junto com meus irmãos agora. Amém. Que o Senhor visite os líderes, os pastores, os médicos, os enfermeiros. Que o Senhor esteja trazendo consolo àqueles que perderam entes queridos. Oramos por aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais. Nós estamos orando, Senhor, por um grande avivamento nesses dias. Amém. Nós oramos, Senhor, para que a tua igreja seja visitada, teu povo seja visitado, os hospitais sejam visitados. Amém. Nós oramos por um grande mover de Deus nesses dias. E nós te agradecemos pelo privilégio. Senhor, eu me sinto privilegiada de ter uma fé viva neste momento. Eu me sinto privilegiada de poder me aproximar de ti como uma filha que pode falar, que pode chorar e que pode encontrar refúgio e força em ti. Faça isso com cada um dos teus filhos
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, Bispo, mais amém. uma vez, amém. Bispo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Bispa. Queridos, obrigado por ter estado com a gente. Nós vamos deixar essa live gravada. Não sei se eu consegui salvar a primeira parte, mas nós vamos continuar juntos. Aguardo vocês amanhã na nossa live de meio-dia e das 18 horas. Um beijão para todos, viu? Um beijo. Bom ter vocês conosco.